Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, tá chegando aqui de paraquedas do nada, meu vídeo aparecer pra você. Meu nome é Lucimar e eu moro aqui no Rio de Janeiro, no município de Queimados, que fica localizado na Baixada Fluminense. E hoje, gente, eu quero trazer pra vocês o meu relato de como é morar num condomínio da Minha Casa Minha Vida, quais são as vantagens e desvantagens. E eu queria pedir pra vocês, por favor, não esquecer de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o like se vocês gostarem do meu conteúdo, porque pra mim é muito importante. O YouTube entende que vocês gostaram do meu conteúdo e começa a repassar aí pra outras pessoas, gente. Eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Eu já tenho o meu canal aqui há 2 anos, vai fazer 3 anos agora em maio, e eu queria muito que vocês deixassem um like. Então, bora lá pra mais um vídeo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Então, gente, e antes de eu falar pra vocês como é que a gente conquistou o apartamento, eu preciso contar a história de como eu consegui chegar até aqui. Antes de eu conhecer meu esposo, eu era noiva de um rapaz, só que a gente não tinha onde morar. E aí a gente decidiu construir em cima da casa da minha mãe permitiu, era quintal de família. E aí eu decidi construir em cima da casa da minha mãe. E aí eu construí minha casa, ele ficou de... Como era quintal de família, a gente ficamos assim, fizemos um acordo. Eu construía a casa e ele comprava as coisas de dentro. E ao decorrer do noivado, ele não cumpriu com o que ele prometeu. E aí, por vários fatores, a gente acabou se separando. E aí eu continuei construindo minha casa lá. E aí eu conheci meu esposo, já tava com a minha casa praticamente quase pronta. E aí, só que era uma questão de uma casa provisória, porque eu não queria ficar lá por muito tempo. Gente, peraí que eu vou ter que travar aqui o vídeo, porque o meu cachorro tá chorando lá fora. Ele não vai deixar eu terminar de gravar. Então, gente, voltando, era um provisório. A casa que eu tava construindo lá não era uma casa que eu queria morar pra vida toda. Então, assim, eu e meu esposo, a gente decidiu casar. A gente começamos a namorar, a gente decidiu casar e ficar lá. Só que sempre foi um provisório. E aí, a gente casamos em 2014. Aí passou 2014, 2015, 2016, ele foi sorteado na inscrição da Minha Casa Minha Vida. Esse sorteio foi a inscrição que ele fez em 2009. A gente nem se conhecia. Eu fiz a inscrição em 2012, só que eu não fui sorteada. Quem foi sorteada para participar do programa da Minha Casa Minha Vida foi ele. E aí, o que acontece? Ele fez a inscrição em 2009, na primeira inscrição que teve aqui no município da cidade. E ele foi sorteado em 2016, final de 2016 para 2017. E aí, gente, demorou... Não, foi no começo de 2016. E aí demorou um tempo até... Eles já tinham construído aqui. Só que o que aconteceu? Os apartamentos estavam com muito defeito. Então eles demoraram muito para entregar pra gente a chave. Dentro desse tempo teve sorteio, teve as inscrições, né, para escolher qual o apartamento que a gente queria e tudo. Eu não me lembro muito detalhadamente, porque já tem muito tempo, gente. A gente já está aqui há 7 anos. O que acontece? Quando ele foi sorteado, no começo de 2016, a gente esperou até o meio de 2017. E aí, então, a gente conseguiu pegar a chave do apartamento. A gente pegou a chave e como a gente morava naquela outra casa, era uma casa muito simples, tudo que a gente tinha lá era usado, era doado. A gente casou, mas a gente até então não conseguiu ainda comprar as coisas para poder ter uma casa melhor. E aí o que a gente decidiu? Quando assim a gente viesse pra cá, a gente estaria tudo novo, não traria nada usado da outra casa, só os pratos e algumas coisas, gente. E o que aconteceu? A gente veio pra cá, na verdade, a gente reformou o apartamento, porque uma desvantagem desses apartamentos da Minha Casa Minha Vida, gente, pelo menos aqui no meu condomínio, existem muitos problemas com infiltração, problemas com as torneiras, os chuveiros, os vasos, tudo aqui dá defeito. Não é só no meu apartamento, é em todos os apartamentos do condomínio onde eu moro. E o que a gente fez?
a gente pegou a chave do apartamento, começou a reforma do apartamento e começamos a comprar todas as coisas pro apartamento novas, tipo geladeira que a gente não tinha um sofá novo, a gente não tinha TV e a gente comprou tudo quando a gente começou a reformar o apartamento. Depois que a gente reformou o apartamento, que a gente comprou porcelanato, a gente pintou o apartamento, porque toda a parte de gesso, eles entregam o apartamento pra gente só com as paredes brancas. Alguns apartamentos desses que teve aqui em Queimados não entregaram com piso, mas o nosso eles entregaram com piso. O piso, gente, veio com muitos defeitos. A maioria dos apartamentos daqui onde eu moro, eles estão soltando o piso, tá? O nosso só soltou um do quarto, mas o Anderson arrumou. A sala e a cozinha a gente colocou porcelanato. Uma vantagem de morar no apartamento da Minha Casa Minha Vida. A nossa prestação, gente, era R$90. Nós começamos a pagar 90 e terminamos pagando R$90 por mês. Quando a gente entrou pra cá, a gente sabia que pagaríamos condomínio. Dentro do valor do condomínio, tem o valor da água, então é incluso dentro desse valor. E a gente entrou pagando R$137 de condomínio. Esse valor hoje tá 170, ele aumentou. E em novembro e dezembro nós pagamos 190 de condomínio, porque o síndico relata que é o valor para pagar os funcionários. Dentro do nosso condomínio, nós temos porteiros, são 4 porteiros diferentes, que fazem plantões de 36, 12 por 36. Nós temos uma pessoa para poder limpar o condomínio, então nós pagamos o condomínio para receber esse serviço. Qual é a desvantagem que eu digo para vocês? Uma das desvantagens que muito me chateia é a questão das infiltrações. Se vocês acompanharem aqui o meu canal, vocês vão verem que eu sempre estou relatando de infiltração no banheiro. Gente, depois, esses dias aqui no Rio de Janeiro, tá chovendo muito. Mas o meu apartamento, graças a Deus, ele não tem infiltração de chuva. Mas outros apartamentos aqui onde eu moro, entra chuva pela janela. O quinto andar, eu moro no quarto, o quinto andar, ele tem grandes infiltrações. Então, assim, é uma desvantagem porque a construtora, ela não acompanha o condomínio depois de um tempo. Não é uma questão de erro do quem mora no apartamento, mas é uma questão de erro de quem construiu, porque as janelas infiltram muito. Tá entrando água pela parte elétrica do quinto andar, tá, gente? Isso é um problema muito sério. Então, assim, é muito triste isso. Uma desvantagem também, gente, o barulho é surreal. Se a pessoa deixar cair um prego aqui no alto, eu consigo ouvir. Eu consigo ouvir as pessoas varrendo o chão. Então, assim, a falta de privacidade é muito grande, tá? Outra questão que me deixa muito chateada é a questão de educação dos próprios moradores. É uma questão de falta de higiene. Aqui é uma questão muito importante que eu ouço muitos síndicos reclamarem, a moça da limpeza, as pessoas jogarem lixo pela janela. De verdade, as pessoas jogam o saco de lixo, fralda pela janela. Isso é falta de educação. Regras que aqui também às vezes a pessoa não consegue seguir. É questão de pendurar roupa na janela, lençol. Isso aqui é proibido onde eu moro. Então, assim, no começo foi bem difícil o síndico conseguir colocar essa regra aqui. Outra questão gente, vem pessoas de todos os tipos. Eu não tô falando pessoa pobre eu também sou, mas pessoas sem educação. Esse é um problema muito grande desses condomínios da Minha Casa Minha Vida. Gente, eu tô sentada no chão, por isso que eu tô falando com vocês aqui. Então, assim, é muito preocupante essa questão de pessoas de vários tipos, tá? Fora outras questões que eu não posso citar, sabe, gente? Mas é muito difícil falar pra vocês em questão de morar em condomínio, em questão de escutar música. Tem pessoas que parece que não estão habituadas em morar em condomínio, porque condomínio você tem que seguir regras. Não é como você morar na sua casa sozinho. Você tem que seguir regras do condomínio. E muitas pessoas não estão preparadas para isso. Pessoas questionam o valor do condomínio. Mas quando a gente participou da reunião, a gente sabia que
teria que pagar condomínio, sim. Então a gente paga todo mês o condomínio. A conta de luz é separada, gente. Só que uma coisa que eu vou dizer, a vantagem é, para um país como o nosso, o valor do aluguel é altíssimo, gente. Pelo menos aqui na minha cidade, eu moro bem na Baixada Fluminense, depois de Nova Iguaçu. Aqui o valor do aluguel está altíssimo. Então você conseguir comprar uma casa e pagar R$90 por mês, gente, é sim uma grande vantagem. Você tirar do seu salário mínimo e pagar R$90, pagar a conta de luz, ainda vai dar para você sobreviver. Essa é uma vantagem para quem quer comprar uma casa, sair do aluguel, morar nesses apartamentos até você comprar uma coisa melhor. É o que nós queremos. Eu não quero, gente, eu estou aqui há 7 anos. Eu não quero passar a minha vida em um condomínio. Não quero. Eu amo animais. Eu gosto dos meus animais. Eu tenho 5 cães na casa da minha mãe. E eu tenho 2 aqui no meu apartamento. Eu quero ter um espaço para os meus animais. Eu sou apaixonada por plantas. Então eu quero ter um espaço para minhas plantas. Eu quero muito uma casa, muito uma casa. E assim, eu moraria em um condomínio só se fosse de casa. Mesmo assim, gente, eu pensaria qual tipo de condomínio, qual é o tipo, uma coisa que eu penso muito, qual é o tipo de condomínio. Casas com parede dividida, gente, eu particularmente não quero. Hoje nós moramos aqui, serviu de grande experiência para a gente poder pensar onde a gente quer uma casa, observar a vizinhança, observar o bairro. Hoje eu observo muito, eu e meu esposo, a gente tem pensado muito em questão de bairro que a gente quer. Em questão de eu faço faculdade e questão de horário de trabalho, se eu posso ou não sair de casa, ou a gente não tem filho, ele ter que sair, eu ficar em casa sozinha. Então hoje a gente pensa muito sobre isso, mas eu falo pra vocês, é uma vantagem muito grande. Eu agradeço muito a Deus hoje a oportunidade que Deus nos deu de ter esse apartamento. Pretendo, gente, vender ele, sim. Tem muitas pessoas que moram aqui, gente, que gostam, mas eu particularmente não gosto, tá? Já sempre deixei bem claro, eu não gosto de morar aqui, eu não me sinto bem aqui. Eu quero um local onde meus cães possam latir. Não sei, eu sei que casa eu posso incomodar o vizinho, mas o cão, ele tem o hábito de latir quando a gente chega, né? O seu animal, quando ele te recebe, ele faz uma festa. Então, assim, eu não quero ficar preocupada se o meu cachorro vai latir quando eu tô chegando em casa, de alguma forma. Eu não quero ficar preocupada com o horário que eu vou vir pra casa, porque eu tenho medo de certas coisas que acontecem ao redor. Eu não preciso citar o que é, o que não é. Outra coisa, questão de pessoas sem educação. Fofoca. Eu sei que qualquer lugar tem fofoca, gente, mas tem gente que tem o hábito de fazer fofoca e não sei como mora em condomínio e consegue fazer a panelinha da fofoca. Mas isso aí eu não vou citar aqui, né? Porque pode ser que alguma das fofoqueiras esteja aqui no canal, eu não sei. Mas aí, então é isso, gente. Desvantagens. Tem as vantagens boas, que você não precisa pagar um aluguel caríssimo, tá? Nosso apartamento já é quitado, nós conseguimos quitar, nós pagávamos R$90 por mês a Caixa Econômica Federal. Nós fomos no sorteio da Minha Casa Minha Vida. O sorteio da gente foi em 2017, na verdade. 2016, 2017. Foi em 2016. A inscrição que o meu esposo, ele que foi sorteado, assim que a gente casou, ele fez a inscrição em 2009, ele morava com a avó dele. E eu fiz quando eu estava noiva de um outro rapaz em 2012, só que eu nunca fui sorteada e ele foi. Então deixei minha casinha lá, tá fechadinha, mas é quintal de família, gente. Quintal de família, vocês sabem o quintal, o terreno do meu avô. Então, assim, aqui, na verdade, é realmente o que a gente tem. Então, o que a gente pensa, vender aqui e dar entrada numa outra casa, em um outro bairro, em outro local, que pra mim seja melhor, pra mim poder ir pra minha igreja, pro meu culto, pra onde eu queira ir, né? Que é muito distante do centro da minha cidade. E é isso aí, gente. É esse relato que eu queria trazer pra vocês. Talvez o que é ruim pra mim é bom pra vocês, mas eu quero dizer pra vocês, é uma vantagem sim pra você poder juntar uma graninha aí, ó, tá?
Eu conheço muitas pessoas que moram aqui como eu e que dizem realmente que querem ter uma casa. Muitas pessoas venderam os seus apartamentos, tá? E compraram uma casa, e eu pretendo também, gente, fazer dessa forma. Não vai dar, né? Porque o valor, o apartamento, ele não é tão valorizado. Tipo assim, vender por 100 mil, por 30 mil, a máxima que a gente consegue pegar é entre 20 a 30, né? E eu pretendo sim, gente, vender aqui, né? Eu não sei se eu consigo esse ano, mas eu pretendo, em nome de Jesus, esse ano me mudar. Mas eu quero dizer pra vocês que existem as vantagens e as desvantagens. Eu olho muito o lado da desvantagem. Lógico, como eu falei, foi maravilhoso morar aqui, porque a gente não pagou aluguel e a gente conseguiu ficar aqui bastante tempo, mas chegou o nosso momento. Sabe quando Deus fala assim, que chega o momento? Tudo quando a gente coloca na mão de Deus e Deus fala assim, cara, chegou a hora. Então chegou a nossa hora de juntar as nossas coisas e ir embora. Então espero muito que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Desde já, não se esqueçam de deixar o like se você ficou aqui até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo.